As frases a seguir representam termos destacados que são empregados como repetição ou substituição de termos anteriores. Esta é uma questão que cobra mecanismos de coesão, tá legal? Então, aquela palavra é retomada, é um recurso anafórico, tá? Assinale a opção que indica o termo que tem emprego diferente. Então tá, olha só. Então, ela vai elencar 4 alternativas que apresentam repetição ou substituição, né, que é típico do mecanismo de coesão. Mas uma tem emprego diferente. Vamos à prática, olha só. O livro de Machado estava na primeira estante, mas a obra não estava em posição de destaque. Então veja que obra retoma quem? Retoma livro. Livro, você percebe então que é um tipo de obra, né? De obra artística, né? A escultura é uma obra, a pintura é uma obra. Então veja que obra é um hiperônimo em relação a livro, que é um hipônimo. Está vendo só? Então obra, ele retoma livro, tudo bem? Ah, sim, terror, show de bola, retomou sim. É o recurso da substituição, da repetição. De longe, via-se o povoado e em destaque a torre da igreja. Ah, sim. Os sinos eram ouvidos ao longe. Ô, terror. Os sinos eram ouvidos ao longe. Nesse caso aqui, os sinos têm a referência da torre da igreja. Está vendo só? Mas vem cá, os sinos ele retoma a torre da igreja? Não, porque a torre da igreja não badala. Nesse caso aqui, ó, os sinos eram ouvidos. O que era ouvido eram os sinos e não a torre da igreja. Concorda comigo então que não dá, os sinos não retoma a torre da igreja, mas é um elemento da igreja, da torre da igreja. É um elemento da torre da igreja, mas ele não retoma a torre da igreja, como aconteceu aqui, ó. Eu poderia tirar aqui a obra e colocar no lugar livro, repetindo, olha. Mas o livro não estava em posição de destaque. Tudo bem. Agora, tem como eu tirar os sinos daqui e colocar a torre da igreja? A torre da igreja eram ouvidos. Não dá. Ah, terror. Realmente, isso daqui, então, não retoma a torre da igreja. Está vendo só? Olha a próxima. Letra C. O automóvel ficou estacionado na porta da casa. O veículo estava bastante empoeirado. Eu posso trocar aqui, ó, o veículo e colocar o automóvel. O automóvel estava bastante empoeirado. Aí você entende, opa, realmente, empregamos o veículo como hiperônimo, porque veículo, um tipo de veículo é o automóvel, mas nós temos outros meios, né? Outros veículos. Então, nesse caso, ele é um hiperônimo e ele retomou o automóvel. Então, para evitar a repetição da palavra automóvel, colocamos veículo. Mas eu posso, de repente, repetir. O automóvel estava bastante empoeirado, eu consigo entender. Isso prova que veículo retoma automóvel. Letra D. O delegado recebeu o marginal para interrogatório. O bandido negou-se a responder às perguntas. O bandido é quem? O marginal. Eu posso tentar... Eu queria repetir a palavra marginal. Pode? Então repita. O marginal negou-se a responder às perguntas. Tudo bem. Mas para evitar repetição desnecessária, nós colocamos o quê? O bandido. O professor já tinha bastante idade, mas continuava a lecionar todos ainda respeitavam o mestre, desculpa. O professor já tinha bastante idade, mas continuava a lecionar. Todos ainda respeitavam o mestre. O mestre retomando quem? O professor. Respeitavam o professor. Concorda comigo, então, que essa palavra sublinhada, ela substitui a anterior, né? Uma anterior que a gente mostrou lá. Inclusive, mostrando o quê? Para evitar a repetição desnecessária. Mas para a gente provar que realmente retoma, a gente poderia ignorar simplesmente. No lugar aqui de obra, a gente continuar escrevendo livro. O livro não estava em posição de destaque. No lugar de veículo, a gente tira e deixa automóvel. O automóvel estava bastante empoeirado. No lugar de bandido, eu posso deixar marginal. Marginal negou-se. No lugar de mestre, eu posso deixar professor. Respeitava o professor. Está vendo só? Aí a gente comprova. Realmente, para evitar repetição desnecessária, nós colocamos um outro vocábulo que represente o anterior. Só que, nesse caso, os sinos, a gente não tem elemento que ele vá retomar. Ele não retoma os sinos aqui, ó. Ah, terror, mas ele faz referência à torre da igreja. Tudo bem.
Ele mostra que os sinos estão na torre da igreja. Ao falar da torre da igreja, vem a ideia dos sinos. Ah, sim, pode ser. Mas os sinos não retomam a torre da igreja, porque eu não consigo tirar aqui sinos e colocar a torre da igreja. A torre da igreja eram ouvidos? Não dá. Concorda comigo? Por isso, alternativa B de bola, tá?